Das montanhas Dolomitas, no norte da Itália, partimos do aeroporto de Treviso em voo direto para Tirana, capital da Albânia. Utilizamos a companhia aérea Wizz Air, que opera em diversos países da Europa, especialmente para o leste europeu. A passagem com um custo aproximado de 80 a 110 euros por pessoa, dependendo da antecedência da compra, incluindo uma mala despachada e uma de bordo. A Albânia, novo destino turístico na Europa, principalmente pelas encantadoras praias do seu litoral, mas também pelas bonitas paisagens advindas do relevo montanhoso e escarpado, e ainda por ser um país barato em comparação com a Europa Ocidental, especialmente no que se refere a hotéis, a restaurantes e a transportes. Localizado na Península dos Balcãs, este pequeno país faz fronteira com Montenegro, com a Grécia, com a Macedônia e o Kosovo. Seu litoral é banhado ao norte pelo Mar Adriático e pelo Mar Jônico ao sul, onde se localizam as praias mais desejadas, como Ksamil e entorno. Esteve por longos 40 anos sob uma ditadura brutal, comandada por Enver Hoxha, sendo que a partir de 1970 isolou-se completamente do mundo. O ditador iludia a população com a narrativa de que o Ocidente e até antigos aliados da época comunista, como a Rússia e a China, estariam prestes a invadir o país, e com isso fechou totalmente a Albânia, proibindo tanto a entrada quanto a saída dos habitantes, e ainda proibindo todas as atividades religiosas, na maioria muçulmana, mas também cristã ortodoxa, e outras mais. Na sua loucura, chegou a construir centenas de bunkers, espalhados por todo o território, sendo facilmente vistos e encontrados em praias, cidades, rodovias e etc. Somente a partir de 1990, com a derrocada do regime e morte do ditador, reinstalando-se a democracia, a Albânia, aos poucos, começou a se abrir para o mundo. Embora seja considerado um dos países mais pobres do continente, hoje vive uma contínua reconstrução, sendo seu povo alegre e acolhedor. O processo de imigração é tranquilo, não sendo exigido visto para brasileiros, bastando uma comprovação de estadia. Ainda não fazendo parte da comunidade europeia, a moeda local é o lek, com uma cotação média de 1 euro para cada 110 leks. E aqui uma ressalva pertinente. A maioria dos hotéis, mesmo tendo sido reservados pelo Booking, assim como restaurantes, só aceitam pagamento em dinheiro. Cartão de crédito é basicamente aceito nas cidades maiores, como Tirana, Saranda e Berat. Todavia, existe uma boa disponibilidade de casas de câmbio e máquinas para saques. Chegamos pela capital, Tirana, alugando um carro diretamente pelo site da locadora inglesa Greenmotion, com retirada e devolução no aeroporto, com seguro máximo incluso, recebendo um carro médio, muito pouco rodado, a um custo de 270 euros por 8 dias. Escolhemos como base de hospedagem para o nosso tour pela Albânia as cidades de Dermi, Rimari, Ksamil, Saranda, Berat e Tirana. De imediato, seguimos por 210 km, a maior parte em autoestrada dupla, passando por Durres, Vlore, a partir da qual deslumbra-se já belas paisagens do mar e de montanhas, por cerca de 60 km de estradas estreitas, sinuosas e de altas montanhas, diretamente para a pequena Dermi, já no litoral, onde pernoitaríamos e de fato por onde iniciaríamos nosso tour. Dermi conta com uma boa estrutura de hotéis, de restaurantes e de serviços, oferecendo inclusive passeios de barco. Nos hospedamos no Royal Blue Hotel, bem localizado, à beira-mar, com diária na base de 48 euros. Na Albânia, assim como na Croácia, poucas são as praias com areias, sendo mais comum aquelas de seixos pequenos, que para alguns podem incomodar um pouco. Então, aquelas sapatilhas para a água são uma boa sugestão. No dia seguinte, embora um pouco nublado, mas sem nos atrapalhar, e muito menos diminuir a beleza do local, aproveitamos para conhecer algumas praias. Começamos com uma extremamente recomendada por viajantes, a de Deep Beach, com uma trilha de 2 km montanha abaixo e depois montanha acima, a partir de um estacionamento particular, a um custo de 300 leks, pagos à proprietária do terreno. Vale cada passo da trilha. A linda praia, quase que isolada, se situa na desembocadura de um cânion, dispondo de uma pequena estrutura de bar.
Egypt Beach, seguimos para Jala Beach, esta também muito bonita, já com uma estrutura maior, com um belo resort no penhasco, onde demos nossos primeiros mergulhos no Adriático. E seguindo ainda em outra praia, a de Livadi, onde também mergulhamos para ao final do dia chegarmos em Rimari, onde faríamos nossa base por 2 noites. Em Rimari, nos hospedamos no Castle Hotel, com uma diária na base de 40 euros, numa localização privilegiada à beira-mar, quase privada, apartamentos novos, vista linda das varandas e muito bem atendido por seus proprietários, Andréas e Vassili. Rimari, com boa estrutura de hotéis, e praias belíssimas no centro e também no entorno, bons restaurantes na orla com preços bem razoáveis. A exemplo do restaurante Tostek Stigona, de gastronomia grega, e o Valentinos, com uma pegada italiana. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Já em pleno Mar Jônico, ao sul de Rimari, mais algumas praias lindíssimas, Lamani, Porto Palermo e Bunessi, todas já a caminho para Saranda e Ksamil. Algumas quase que exclusivas para nós. A estrada entre Rimari e Saranda vale a pena, toda ela nas montanhas, bordejando o mar azul do Jônico. Cada curva um desejo de parar para fotografar, mas aqui um importante lembrete. Dedique toda a atenção necessária às estradas estreitas, montanhosas e com muitas curvas. Aliás, sem nenhuma ofensa, os albaneses são conhecidos por dirigirem sem muito respeito às regras de trânsito. Param no meio de rua, estacionam em calçadas e etc. Mas nada que se preocupe demasiadamente. Na estrada, a quantidade de carros alugados, bicicletas, motoqueiros e motorhomes já indicavam a chegada dos turistas para a temporada. Os banhos de mar nas águas translúcidas, ora com tons de azul turquesa, ora verde esmeralda, mesmo ainda um pouco frias, não nos inibia aos mergulhos. Em Porto Palermo, uma ilha com um antigo castelo no topo de um pequeno monte e um bunker de submarino próximo, construído na era da maluquice da ditadura albanesa, fazem desse pequeno porto de pescadores um ponto imperdível de parada e mergulho. Ksamil é certamente o destino turístico mais aclamado da Albânia. Ao sul do país, a pouquíssimos quilômetros da fronteira com a Grécia e com a ilha grega de Corfu, bem em frente. Com uma boa infraestrutura hoteleira e de restaurantes, com diversificada gastronomia e principalmente a geografia, a cor do mar e sua translucidez, juntamente com as ilhas esmeraldas a poucas braçadas dos beach clubs, justificam a alta demanda. É também muito procurada por jovens em busca das praias e baladas. Na temporada de verão, julho a agosto deve bombar. Os beach clubs, que praticamente privatizaram todas as praias, permitem tranquilamente, mesmo sem consumo obrigatório, o uso de espreguiçadeiras e guarda-sol, a um custo médio de 1000 leques, mais ou menos 10 euros.
Mas o que nos levou a escolher como uma das nossas bases são as pequenas praias espetaculares no seu entorno, com distâncias de no máximo 5 quilômetros, que foram, sem dúvida, as de nossas preferências, as deslumbrantes praias entre Quissamil e Saranda. Mesmo em trechos de estradas não asfaltadas, são facilmente acessadas com qualquer carro, dirigindo apenas cuidadosamente em cada uma delas, com estacionamento e uma estrutura de restaurante, com espreguiçadeiros e guarda-sol, como as inesquecíveis Pasquirave Beach. Quem a visitar nota inclusive os requisitos de bunkers dos centenas erguidos pela ditadura que governou o país. Outra, quase inacessível, que fica bem ao ladinho de Pasquirave, a Archipela Pelumbave. A de Pulebarda Beach, em outro acesso, além de aproveitarmos suas águas com outro banho delicioso, almoçamos em uma belíssima localização no restaurante Pulebarda, localizado no alto de um pontal rochoso. Já nos preparando para nos afastarmos do litoral e seguirmos de volta para Tirana, dessa vez pelo interior do país, optamos por passar o resto do dia e pernoitar em Saranda. A cidade balneário, uma das maiores da Albânia, tem uma bela orla, com diversos restaurantes. É dela de onde partem a cada hora e meia barcos e ferries para Corfu, na Grécia, com duração de 30 minutos, em barco rápido, ao custo de 20 euros por pessoa. Pela facilidade, Corfu, já na Grécia, deve ser incluída no planejamento de viagem, seja para um bate e volta ou para uma permanência maior. Saindo de Saranda e voltando para Tirana, o plano seria visitar duas cidades históricas no centro do país, Girocastra e Berat, onde iríamos pernoitar. Ambas são exemplos raros de um caráter arquitetônico típico do período otomano. As duas patrimônios da Unesco. Girocastra, também conhecida como Cidade de Pedra, onde ruelas de paralelepípedos levam ao antigo bazar e à antiga mesquita, dezenas de lojinhas vendendo souvenirs, artesanatos e especialmente os tapetes em lã, lindíssimos, característicos da região, fazem a festa dos turistas. Já Berat, conhecida como a Cidade das Mil Janelas, testemunha a coexistência de várias comunidades religiosas e culturais ao longo dos séculos. Uma mesquita com um minarete a fazer chamadas características para as 5 rezas diárias, funcionando em frente a uma igreja cristã ortodoxa. Possui um castelo conhecido localmente como Cala, localizado em uma escarpa rochosa logo acima da cidade. A beleza da arquitetura das casas, o agradável boulevard com cafeterias e restaurantes, as mesquitas fazem valer a pena o pequeno desvio. Dentre os vários restaurantes, escolhemos o Antigone, com uma comida tradicional albanesa e um prato delicioso, cordeiro no molho de iogurte. Foi uma boa surpresa nossa passagem pela capital da Albânia. Como optamos por não circular de carro pelo centro de Tirana,
programamos para devolvê-lo no aeroporto, totalizando, ao final, cerca de 750 quilômetros percorridos. Para o centro da cidade, são aproximadamente 18 quilômetros, e as opções de transporte são os táxis e ônibus, não muito organizados, e numa parada improvisada, que partem a cada meia hora, ao custo de 400 leques, cerca de 4 euros. Nos hospedamos no Hotel Douro City, com custo de 52 euros, confortável e muito apropriado para o nosso roteiro, a 200 metros da rodoviária onde tomaríamos o ônibus para Podgorica, em Montenegro. Também ao lado de um shopping center e a cerca de 1,7 quilômetros do centro turístico da cidade, que pode ser feita caminhando por avenida comercial ou em ônibus por 40 leques ou 0,4 euros. No ônibus, o ticket é adquirido direto com o cobrador. A cidade, como o povo, nos pareceu vibrante e alegre, com cordialidade e, na maioria das vezes, com um inglês básico, se comunica tranquilamente. Os turistas são bem tratados. A bela praça de Skenderbeg, em homenagem ao herói nacional, é o ponto central da cidade, e os principais atrativos estão a poucos passos de distância. O Teatro da Ópera, o Museu Nacional, a principal mesquita da cidade, o bairro Pazar-i onde se localiza o mercado e o novo bazar, a rua de pedestre Topitani, com feirinha ao final de semana, e nas ruínas do antigo castelo, uma galeria com diversas lojinhas e restaurantes. Também pertinho da praça, o testemunho em forma de museu da barbárie vivida pelo povo albanês pode ser visitado num bunker enorme chamado de Bank Art 2. Eventos folclóricos e artísticos também se apresentam na praça. Em relação à melhor época para quem não vai curtir as baladas de Kizomil e Saranda e queira fugir das praias lotadas e ainda aproveitar o sol e o mar, sugerimos a partir de meados de agosto a setembro. A Albânia é um destino que merece ser contemplado, seja num único roteiro, seja adicionado a quem for à Grécia ou à Croácia pela primeira vez. Convidamos então para o próximo vídeo, já em Montenegro, país vizinho à Albânia. Até lá!